Oi, queridos alunos da terceira série. Então, hoje, o dia da avaliação de vocês. O professor pede para que vocês tenham ao lado de vocês, para resolver essa atividade avaliativa, todo o seu material de apoio, toda ajuda necessária que vocês têm, todas essas atividades propostas que o professor passou, corrigiu, explicou, mandou aulas de outros professores para vocês poderem tentar entender um pouco melhor o conteúdo, mas hoje o professor vem fazer uma breve revisão antes da prova, uma revisão bem rápida. Então, povo, seguinte, temos 3 processos de eletrização. O primeiro processo de eletrização é o do atrito. O processo de eletrização por atrito consiste em eu pegar dois materiais de diferentes composições e atritar um ao outro. E quando eu faço esse atrito de um material para o outro, a gente tem uma eletrização. Ambos os meus materiais serão eletrizados com a mesma carga. Então, se eu atriteio um pano com um PVC, por exemplo, eu vou ter um processo de eletrização. Porém, eu vou analisar, segundo a nossa série triboelétrica, que está disponível na aula número 1, lá no material de apoio de vocês, e vou analisar quem está em cima e quem está embaixo. Então, vou passar alguns exemplos só para vocês começarem a ter uma pequena noção do conteúdo. Então, vamos lá. Vocês têm assim, duplo sentido na série triboelétrica, e vocês têm diversos materiais. Se vocês pegarem, por exemplo, o material e eu atritar a lã com um pedaço de isopor, por exemplo. Se eu atritar a lã com isopor, ambos vão ficar carregados com cargas de 40 coulombs. A lã vai ganhar 40 coulombs e o isopor 40 coulombs, certo? Então os meus dois ganharam a mesma quantidade de carga elétrica. Porém, um ficará eletrizado positivamente e o outro negativamente. Daí vocês têm um sentido nessas flechinhas. A que está em cima positiva, a que está embaixo negativa. Então, qual é o material que está em cima na série triboelétrica? Seguido a lã e depois o isopor. Então, a lã vai ficar carregada positivamente, enquanto o isopor, que está mais abaixo na série triboelétrica, ficará carregado negativamente. Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Ambos ficarão carregados com a mesma carga, valor numérico, porém um ficará positivo e o outro negativo. Um ficará carregado de prótons e o outro de elétrons. Então quer dizer que os prótons do isopor foram para a lã. Negativo. Os elétrons do isopor foram... Os elétrons da lã vieram para o isopor. Prótons não muda. Quem muda é elétrons. Os prótons, eles continuam no mesmo lugar de origem. Quem altera é os elétrons. Os elétrons que alteram de um lugar para o outro. Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Nosso segundo processo de eletrização é o processo por contato. Então, eu vou pegar dois materiais distintos e vou encostá-los. Ambos podem estar carregados, ambos podem estar neutros, um pode estar carregado e o outro pode estar neutro. Tem todos esses processos. Mas geralmente em questões de análise de exercícios e de vestibulares, um sempre está carregado e o outro geralmente está neutro, ou os dois estão carregados. Neutro com neutro não vai gerar nada, porque ambos vão continuar com a mesma carga. Porque se eu somar 0 com 0, continuarão sendo 0. Eu vou ter nada, não vou ter trocas de elétrons de um material para o outro.
Então vamos pegar nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo fala da questão do contato. Então geralmente se trabalha com esferas. Essas esferas são nossos materiais. Então eu tenho aqui uma esfera neutra e aqui eu tenho uma esfera carregada. A minha esfera neutra não quer dizer que não tenha carga. Ela possui carga, porém ela possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Enquanto a minha carga carregada, ela tem mais prótons ou mais elétrons do que a anterior. Então aqui vamos supor que eu tenho uma esfera neutra. Estão vendo que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons? Então aqui eu tenho uma esfera neutra, ou seja, elas se anulam, resultando em zero. Porém, eu possuo carga dentro. Esse zero é só para exemplificar que ela está neutra. Já a minha outra carga, eu vou ter quatro prótons e 2 elétrons. 4 menos 2 sobra 2. Então eu tenho uma carga de 2 coulombs positivo, 2 coulombs de prótons. Então, quando eu faço o processo de eletrização por contato, eu vou encostar essas duas esferas. Ao encostar essas duas esferas, eu vou ter uma distribuição de elétrons. Os elétrons livres deste material se transferirão para outra esfera, ou desta vem para essa para tentar se igualar. Então elas sempre tentam se igualar, uma ficar com a mesma quantidade que a outra. Então eu faço a somatória, 0 mais 2 e divido pela quantidade de esferas em contato que eu tenho. Então eu tenho 0 mais 2, 2. Vou dividir pela quantidade de esferas. É 2 esferas dividido por 2. Então cada esfera ficará carregada com 1 coulomb, certo? E o nosso último processo de eletrização, que é o processo de indução eletromagnética, ela consiste em eu ter uma esfera indutora, uma esfera induzida e um cabo auxiliar que a gente chama de fio terra. A gente vai fazer da seguinte maneira. Tem uma esfera, outra esfera e vou conectar essa esfera a um fio terra. Então temos aqui, essa esfera está carregada positivamente. Então ela tem mais prótons do que elétrons. É só um método de exemplificação para vocês entenderem. Ao eu aproximar, e essa está neutra, ou seja, tem prótons e elétrons com a mesma quantidade. Essa eu tenho mais prótons do que elétrons, por isso ela é carregada positivamente. Então, tenho essas duas esferas, uma eletrizada positivamente e a outra neutra. Quando eu aproximar a indutora na induzida, eu vou ter uma reorganização de elétrons, ou seja, essa esfera irá atribuir elétrons pelo fio terra. Ele irá puxar da terra elétrons para dentro para igualar com a carga que estava aqui. Se estava 4 prótons a mais, ela vai puxar 4 elétrons para ela tentar se igualar. Elas também irão ficar carregadas com a mesma carga, porém sinais também diferentes. Diferente de contato. A contato elas ficam sempre com os mesmos sinais. Tomem esse pequeno cuidado, tá? Agora, o processo pode acontecer também com cargas carregadas negativamente e a minha esfera neutra. Temos aqui. Essa carga está carregada de elétrons. Minha carga indutora, vou aproximar, não encosto, só aproximo dessa induzida
e essa linha induzida vai ter que ficar carregada positivamente. Ou seja, ela vai ter que puxar prótons. Jamais ela não puxa prótons da Terra. O que essa esfera faz? Em vez dela adquirir elétrons, ela vai jogar esses elétrons para a Terra. Ela vai se desfazer dos elétrons para elas ficarem carregadas com a mesma quantidade, porém sinais diferentes. Então agora vocês vão pegar com o material de apoio de vocês, com essa breve explicação do professor dos 3 processos de eletrização, vão pegar e resolver a atividade avaliativa de vocês. Então, até a nossa próxima aula, certo? Nosso próximo conteúdo, Lei de Coulomb.